O teorema 7.1 é o primeiro caso ou critério de semelhança. Ele diz que, dados dois triângulos ABC e EFG, se A e E forem ângulos congruentes e B e F também forem ângulos congruentes, então os triângulos são semelhantes. Os casos ou critérios de semelhança, assim como os casos de congruência, eles servem para que a gente consiga verificar a semelhança de dois triângulos sem ter que verificar os 6 itens, que no caso da semelhança são os 3 ângulos correspondentes serem congruentes e os 3 lados correspondentes de um triângulo ao outro serem proporcionais. Então, esse primeiro caso, ele afirma que se nós tivermos dois pares de ângulos congruentes, nós já podemos afirmar que os triângulos são semelhantes, e aí os outros itens não precisam ser verificados. Então, aqui nós temos dois triângulos, ABC e EFG, e da nossa hipótese, o ângulo A e o ângulo E são congruentes, e o ângulo B e o ângulo F também são congruentes. Então, para mostrar que eles são semelhantes, a gente precisa dos 6 itens, por enquanto. Então, primeiro, a gente precisa mostrar que os seus ângulos correspondentes são congruentes. Então, a gente tem A e E, a gente já tem da hipótese que são congruentes. B e F, a gente também tem da hipótese que são congruentes. Então, a gente precisa mostrar que C e G são congruentes. Então, de fato, eles são congruentes porque a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Se a gente somar A, B e C, tem que dar 180. Mas a medida de A é a mesma medida de E. A medida de B é a mesma medida de F. Então, aqui mais C, 180. Só que no triângulo EFG, a gente tem E mais F mais G igual a 180. Então, se a gente tem E mais F mais C igual a 180 e E mais F mais G também igual a 180, significa que C e G têm a mesma medida. Então, aqui fica verificado que todos os 3 ângulos correspondentes são congruentes. Agora, a gente precisa mostrar, então, que todos os lados correspondentes são proporcionais. Então, o que significa isso? A gente quer mostrar aqui, quando a gente fizer a divisão da medida de AC pela medida de EG, então aqui AC, EG, esse valor vai ser igual à divisão da medida de AB pela medida de EF, que vai ser igual à divisão da medida de BC pela medida de FG. Então, aqui BC e FG. Para a gente mostrar isso, nós vamos marcar aqui, sobre o lado EF, um ponto H, de forma que a medida do segmento AB seja a mesma medida do segmento EH. Por esse ponto H, a gente vai passar uma reta paralela ao lado FG. Então, aqui, uma reta paralela, que vai cruzar o lado EG em um ponto que a gente vai chamar de J. Então, primeiro, nós temos o seguinte. Virando aqui a figura,
Como essa reta em preto é paralela ao lado FG, porque foi assim que a gente construiu essa reta, a gente pode dizer que temos duas paralelas cortadas por uma transversal, que é segmento HF. E aí, conseguimos formar a letra Z. Então, os seus ângulos internos têm a mesma medida, ou seja, o ângulo de vértice em F tem a mesma medida desse ângulo aqui, que tem vértice em H. Mais ainda, a gente pode afirmar que este outro ângulo também tem a mesma medida que este, porque eles são opostos pelo vértice. Dessa forma, a gente tem que no triângulo EHJ, o ângulo de vértice H tem a mesma medida do ângulo B. O ângulo de vértice em E tem a mesma medida do ângulo A. E o lado AB e o lado EH tem a mesma medida porque foi assim que EH foi construído. Então, a gente pode afirmar que ABC é congruente a EHJ, pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Dessa congruência, a gente consegue concluir que todos os lados correspondentes nesses dois triângulos, eles têm a mesma medida. Então, aqui a gente pode afirmar que a medida de AB é a mesma medida de EH, que isso, além de sair da congruência também, é a forma como EH foi construído, foi para ter a mesma medida que AB. Ainda, a gente tem que a medida de BC é a mesma medida de HJ, então aqui BC, HJ, e a medida de AC é a mesma medida de EJ. Então, a gente vai guardar isso aqui por enquanto, porque a gente vai utilizar depois. Então, agora a gente precisa entender que quando essa reta em preto foi traçada, ela foi traçada de forma a cortar os lados EF e EG em pontos quaisquer, e ela também foi traçada de forma a ser paralela ao lado FG. Então, a gente tem aqui o caso do teorema fundamental. E o teorema fundamental, ele afirma que este triângulo EHJ, que foi formado quando a gente traçou essa reta em preto, ele é semelhante ao triângulo original, que é o triângulo EFG. Então, aqui, pelo teorema fundamental, a gente tem que EHJ é semelhante a EFG. Dessa semelhança, a gente tem, então, que os seus lados correspondentes são proporcionais. Então, aqui a gente tem que a divisão da medida de EH pela medida de EF é igual ao valor da divisão da medida de HJ pela medida de FG, que é igual ao valor da divisão de EJ por EG. Então, da medida de EJ pela medida de EG. Só que aqui, na congruência dos dois triângulos menores, a gente concluiu que AB e EH têm a mesma medida.
Então, aqui, eu vou substituir este EH por AB. Então, AB, medida de AB dividida pela medida de EF. Aqui também, a gente concluiu que a medida de BC e de HJ é a mesma. Então, eu vou substituir o HJ por BC. E, por fim, a gente concluiu que a medida de AC é a mesma medida que EJ. Então, eu vou substituir esse EJ por AC. Então, a gente tem que a medida de AB dividida pela medida de EF é igual à medida de BC dividida pela medida de FG, que é igual à medida de AC dividida pela medida de EG, que é o que a gente queria demonstrar. Então, a gente tem que, se dois triângulos tiverem pelo menos dois pares de ângulos com a mesma medida, a gente pode afirmar que os dois são semelhantes. Então, aqui, mostramos que ABC é semelhante a EFG.